cumprimentamos a igreja, o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, pois Jesus, ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Trazemos aqui um abraço, né, da minha esposa, a pastora Valéria, que está trabalhando. Quando eu saí de casa, não tinha chegado ainda do salão do trabalho, né? A minha filha já chegou, é a pastora Vanessa com o diácono Lucas, que veio comigo da outra vez, mas chegaram, ainda iam tomar banho, ainda ia arrumar lá o Levi, o netinho. Eu falei: não, eu vou, porque não vou ficar esperando, que eu não sei que hora que vocês vão terminar, né? Então nós viemos e adiantamos, mas trazemos um abraço de toda a família, também da Igreja Evangélica do Caminho de Deus, ali em Maravista, Itaipura, amém, igreja? Graças a Deus. E nós estamos aqui na campanha, né, 7 mergulhos de Naamã, e nós vamos estar, então, ministrando sobre o tema 7 mergulhos de Naamã. Nós vamos ministrar sobre o tema os 7 mergulhos da vitória, amém, irmãos? Os 7 mergulhos da vitória. Graças a Deus, nós vamos estar então abrindo aí as nossas Bíblias, né? 2 Reis, no capítulo de número 5. 2 Reis, no capítulo de número 5. Graças a Deus, vamos estar lendo aqui, né, alguns versículos da palavra do Senhor. Vamos ler até o versículo 19. E nos diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaureis da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vedes que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, se o profeta te dissesse alguma coisa grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. Estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra e de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém. Pai, muito obrigado, Deus querido, pela leitura da Tua palavra, que o Senhor prossiga nos abençoando no decorrer, meu Pai bendito, desses momentos que estaremos ministrando a Tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando todos que se encontram, meu Pai querido, Senhor da glória, ao alcance desta palavra, ao alcance desta mensagem, e que o Senhor venha falar conosco, Pai querido, rica e abundantemente, em o nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus, irmãos. A palavra do Senhor é tremenda, né? O Senhor, prezados irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele continua operando os sinais e prodígios hoje, Ele continua operando também os milagres hoje, né? Nós observamos aqui, irmãos, esse mergulho de Naamã, né? Nós vamos estar falando sobre os 7 mergulhos da vitória, né? Pois, prezados, da história de Naamã, nós podemos extrair importantes lições para o nosso crescimento espiritual e vislumbrar o caminho que precisamos percorrer para alcançarmos a vitória. Pois Naamã precisou mergulhar 7 vezes no Jordão, e nós vamos ver o porquê, né? Precisou de mergulhar 7 vezes no Jordão, e vamos ver o porquê, né? Então nós vamos já ver aqui os mergulhos de Naamã. O primeiro, prezados irmãos, nós podemos chamar de, erga suas mãos e diga assim comigo: o mergulho da humilhação, né? Esse foi o primeiro mergulho, o mergulho da humilhação. Aleluia. O versículo que nós lemos, o versículo de número 11 e o versículo de número 12 vai dizer: porém Naamã muito se indignou, né? Muito se indignou, dizendo, né? Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Pois não são, na verdade, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar sarado, e ficar, né, curado, né?
e voltou-se e foi, né, com indignação, e voltou e se foi com indignação. Então nós observamos aqui, na verdade, que Naamã se indignou muito, né, porque ele achava que ele ia chegar lá, na verdade o profeta ia, né, chegar, de repente dar um abraço nele, né, estender as mãos ali para ele, e isso não aconteceu, né? Então, prezados, Naamã, ele precisava se humilhar para Deus exaltá-lo, amém, irmãos? Né? Lucas 18:14, a Bíblia diz: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia. Então ele precisava se humilhar para Deus exaltá-lo, né? Naamã achava, prezados irmãos, por sua posição privilegiada, né, por ser, na verdade, um general de guerra, um homem de guerra, por sua posição privilegiada, ele deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível, na verdade, com toda a honraria possível, não é? Pois a palavra de Deus em Tiago 4:10 vai dizer para nós, irmãos, diz o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz: Pedro nos aconselha, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então nós precisamos cada dia nos humilhar aos pés da cruz, nos humilhar aos pés do Senhor. Não adianta, não é verdade, a gente se indignar. Naamã ali muito se indignou, não é verdade? E, prezados irmãos, pensando, né? Porque ele dizia: certamente ele sairá por se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, vai colocar as mãos, não é verdade, sobre mim, e com certeza o leproso, a minha lepra será realmente estancada, será purificada. Mas acontece que Deus tem as suas formas de operar, Deus, ele tem a sua forma de agir, amém, igreja? Aleluia. Então ele tinha que dar, na verdade, esse mergulho aí da humilhação, porque é importante cada dia nós estarmos nos humilhando aos pés do Senhor, porque se nós não aprendermos humildade, nós aprenderemos humilhação, porque quando as pessoas começam a se exaltar, a se engrandecer muito, nós observamos que muitas das vezes elas são humilhadas, né? E isso que acontece quando não aprendemos humildade, aprenderemos humilhação, igreja. Aleluia. E sabemos que quanto menores nós formos, mais espaço Deus terá para operar, não é verdade, nas nossas vidas, nos nossos corações. Aleluia. Pois, prezado, a humildade, ela é a aceitação do lugar designado por Deus, seja na frente ou na retaguarda, né? Seja na frente ou atrás, nós devemos aceitar, não é verdade? O que Deus faz é bem feito, não é? O que o Senhor, prezados irmãos, aleluia, opera nas nossas vidas, o que o Senhor, Ele quer realizar nas nossas vidas, é a vontade dEle, que é soberana, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com certeza, ele precisava se humilhar para que Deus, prezados irmãos, pudesse exaltá-lo. Não é diferente, nós também hoje, nós precisamos cada dia mais e mais estar nos humilhando na presença do Senhor, estar nos humilhando aos pés da cruz, porque hoje nós observamos muitas pessoas que dizem que estão cheias, não é verdade? E muitas das vezes se exaltam a si mesmo, né? Muitas das vezes se exaltam mais do que os outros, mas pelo que eu entendo, a humilhação, quando nós estamos, na verdade, cheios de humildade aos pés do Senhor, quanto mais perto de Deus, mais vontade nós vamos dar de descer, mais vontade nós vamos ter de colocar a nossa boca no pó, debaixo dessas cadeiras aí, e se humilhar, não é verdade? E pedir a Deus misericórdia, não é? Porque com certeza, prezados irmãos, talvez haja esperança. Então nós precisamos de humilhar, né? E nós observamos que não teve saída para ele, né? Teve que dar este mergulho da humilhação, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós partimos para o segundo mergulho, prezados irmãos. Erga as suas mãos e diga assim comigo: o mergulho da quebra do orgulho. Até rimou, né? O mergulho da quebra do orgulho, né? Aleluia. Aí nós podemos ver no versículo de número 12 e o versículo de número 13, né? Nós já lemos o versículo 12, o versículo 13 vai dizer: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo ele: lava-te e ficarás purificado, não é? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, prezados, o mergulho da quebra do orgulho, né? Pois Naamã se orgulhava, prezados irmãos, dos rios de Damasco, né? Ele se orgulhava lá dos rios de Damasco e achava humilhante mergulhar nas águas barrentas, né? Nas águas cinzentas do rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. Amém, igreja? Precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoada, né? Em 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 3, nós lemos o seguinte: não multipliqueis palavra de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele as obras pesadas, e por ele são as obras pesadas na balança. Aleluia, graças a Deus. Ainda a palavra do Senhor, igreja, vai dizer no Salmo 138, no versículo de número 6, a palavra de Deus afirma: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Amém? Aleluia. Aquelas pessoas que se engrandecem e que são soberba, né? O Senhor, prezados irmãos, os olham bem de longe, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele se orgulhava. Muitas das vezes as pessoas se orgulham, né? Por ter um lindo carro, uma linda casa, por ter tantas coisas neste mundo, por ter muitos bens neste mundo. Às vezes as pessoas se orgulham por ter certa autoridade, não é verdade? Sobre alguma coisa, né? As pessoas muitas das vezes são orgulhosas por isso, não é? Mas nós sabemos que a gente não precisamos nos orgulhar, porque o que nós temos aqui, nós não vamos levar para o céu, não é verdade? Aleluia. Por isso que nós não devemos ser, irmãos, jamais, nunca orgulhosos, né? De jeito nenhum. Não adianta a gente querer engrandecer, porque a minha casa é melhor, o meu carro é melhor, a minha igreja é melhor. Não, melhor é Jesus, amém? O Senhor é melhor, não é verdade? Não existe igreja melhor nem pior. Jesus que é melhor, ele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aleluia. É ele que nos guarda, é ele que nos livra, é ele que nos guia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos, prezado, que o orgulho divide os homens, a humildade une-os, amém? Graças a Deus. O orgulho só presta para dividir, mas a humildade une, prezados irmãos, as pessoas. O orgulho, prezados irmãos, foi o pecado dos anjos nos céus, na verdade, e exatamente por isso foram precipitados, porque foi o pecado dos anjos nos céus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E prezados, a maior de todas as faltas é imaginar muitas das vezes que nós não temos nenhuma falta, não é verdade? Sermos orgulhosos, essa é a maior de todas as falhas, de todas as faltas, é imaginar que você não tem nenhuma. Todos nós, na verdade, aleluia, somos falhos, somos pecadores, com uma diferença, porém lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém, igreja?
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que nós somos imperfeitos. Somente Deus, Ele é perfeito. Somente Deus é perfeição. Aleluia! E nós precisamos, prezados, cada dia mais e mais estar descendo aos pés da cruz. Precisamos realmente estar, na verdade, constantemente dando esses mergulhos na presença do Senhor, na verdade, dando o mergulho, na verdade, da quebra, né, do orgulho, porque se nós não tivermos cuidado, a vaidade vem, a vaidade entra, e quando a gente não percebe, a gente muitas das vezes estamos, prezados irmãos, sendo orgulhosos com o nosso próximo, com as pessoas, né? Então nós precisamos realmente estar cada dia nos humilhando. Eu costumo dizer que o homem pode ganhar acima de 1 bilhão, de 1 trilhão, mas para o céu não vai levar nenhum tostão, não adianta, fica tudo aí, na verdade, fica tudo. Então nós devemos exaltar e glorificar o nome do Senhor, jamais sermos orgulhosos, na verdade, porque Ele teve que ir, prezados, quebrar também o orgulho, na verdade, o orgulho teve que cair por terra para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia! E aí nós vamos então agora, prezados irmãos, para o terceiro mergulho. Diga assim comigo: o mergulho da fé. Aleluia! O mergulho da fé, né? O versículo, voltamos então no versículo 11 aqui da palavra de Deus, que vai dizer: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, né, certamente, aleluia, ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor. Então nós observamos aqui que Naamã estava acostumado a crer no que ele via, na verdade, estava acostumado a crer naquilo que os seus olhos via. Naamã queria, prezados irmãos, um contato palpável com o homem de Deus, na verdade, ele queria estar ali, pastor Rogério, tete a tete, né, com Eliseu, tete a tete com o homem de Deus, né? Ele queria um contato palpável com o homem de Deus, porém ele precisava confiar e dar um mergulho da fé. Amém, igreja? Aí a palavra do Senhor vai dizer para nós em 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista, amém? Aleluia! Ele queria ver, na verdade, lá o profeta, mas não tinha necessidade, bastava tão somente ele exercer a fé e crer na palavra que já tinha sido enviada através do homem de Deus, amém, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que ele queria era isso, um contato palpável com o homem de Deus, porém não precisava, na verdade, realmente o que ele precisava era confiar e dar, prezados irmãos, o mergulho da fé. Em Mateus, no capítulo 9, no versículo 28, no versículo 29, a Bíblia vai dizer assim, ó: perguntou aos 2 cegos, né? Jesus perguntou aos 2 cegos: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Senhor, Senhor, né? Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, prezados, é preciso acreditar que Jesus, ele pode fazer o milagre, amém? É preciso acreditar que Jesus, ele pode operar o milagre, aleluia! Em Marcos capítulo 11, no versículo 22, Jesus diz o seguinte: tende fé em Deus, amém? Aleluia. Cadê os que têm fé em Deus aí? Erga suas mãos e glorifica o nome do Senhor Jesus, aleluia. Tende fé em Deus, aleluia. Nós precisamos constantemente estar exercendo a nossa fé, não é verdade? Está dando, prezados irmãos, um mergulho da fé, até porque nós conhecemos bem o texto que diz que sem ela, sem a fé, é impossível agradar a Deus, não é? Então nós precisamos constantemente estar mergulhando, prezados irmãos, aos pés da cruz, dando um mergulho da fé. Não é? Há até um louvor que diz: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos, aleluia, e orarmos a Deus,
Deus ouve e responde, dá o quê, igreja? E dá tudo certo, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos que ele estava acostumado a olhar, ele estava acostumado a ver, mas nós temos que confiar, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de coisas, de fato, que nós não vemos com os nossos olhos palpáveis, mas nós sabemos, prezados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, ele tem o poder de estar operando através da nossa fé, amém, igreja? Precisamos exercitar a nossa fé. Na verdade, nós não vemos, mas nós sabemos que a fé, ela existe, aleluia. Pois, se nós perguntarmos a vocês aqui, quem porventura aí já viu a fome? Diz amém. Alguém já viu a fome? Ninguém. Quem já viu a saudade? Mas quem não sente fome aí? Você sente fome? Eu sinto, né? Você sente saudade? Eu sinto saudade, mas você já viu a saudade? Não é? Quem já viu a energia elétrica? A gente sabe, na verdade, que ela está passando aí pelos fios. Vai meter a mão lá, né, para ver a pancada que vai tomar, o choque que vai tomar. Mas você não vê, mas sabe que ela está passando, na verdade, ali. Não é? E em dias ensolarados, prezados irmãos, né? Também quando as pessoas, aliás, em dias nublados, né? Para aquelas pessoas que gostam de soltar uma pipa, colocar a pipa no alto, né? E soltar a pipa. Quando a pipa atravessa as nuvens, você não vê as nuvens, mas você sabe que ela está lá, né? A linha está na tua mão, você está soltando, você sabe que a pipa está lá. Assim, prezados irmãos, é a fé. Nós não vemos, mas nós sabemos que ela existe, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então nós precisamos realmente, cada dia, constantemente, estarmos dando um mergulho, prezados irmãos, da fé, independente da gente ter um contato, na verdade, diretamente com Deus ou não. Nós sabemos que pela fé nós temos este contato, basta tão somente confiar, porque com certeza Ele estará nos enchendo com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, é necessário nós estarmos, prezada igreja, exercitando a nossa fé, porque, prezados irmãos, a fé, ela honra a Deus. Erga suas mãos e diga assim comigo: a fé honra a Deus, Deus honra a fé. Amém, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você usa a fé, Deus honra, não é verdade? A tua fé, e Ele opera um milagre, aleluia, porque, irmãos, onde houver fé, haverá coragem, ânimo, estabilidade e fortaleza, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, irmãos, para o quarto mergulho. Diga assim comigo: o mergulho da obediência, aleluia. O versículo de número 13 vai nos dizer a palavra do Senhor, né? Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta, né, disse, né, assim, né, se o profeta dissera alguma grande coisa, porventura não a farias, né? Porventura não realizaria, né? Quanto mais falou o que te falou, mergulhar, na verdade, ali 7 vezes, na verdade, lava-te e ficarás purificado. Então nós temos aí, irmãos, um mergulho da obediência, né? Pois Naamã achou muito simples, na verdade, o homem de Deus apenas mandá-los mergulhar 7 vezes no Jordão, né? 7 vezes no Jordão. Isso aí, né? Não sei, será que vai acontecer algum milagre, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu vou mergulhar aí nesse rio aí, na verdade, barrento, né? Nesse rio aí cinzento, né? Então ele achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-los mergulhar 7 vezes no Jordão e nada mais, não é? Ele achou que realmente aquilo ali era algo do outro mundo. Isso não pode, na verdade. Ele
provavelmente imaginando, né? Pois Naamã, ele precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado, amém? Será que nós temos abençoado as palavras dos homens de Deus que tem nos ministrado, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele só precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. A palavra do Senhor lá em 2 Crônica, aleluia, o versículo 20, olha só o que diz 2 Crônica 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quantos podem erguer as mãos e dar glória a Deus aí? Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou imaginando, não é verdade? Relutando, né? Mergulha ou não mergulha, vai ou não vai, não é? Aí a palavra do Senhor em 1 Samuel 15, o versículo 22, o profeta Samuel, prezados irmãos, falou, o profeta Samuel, ele disse a Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E também no livro de Romanos, né? No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 19, pois vai dizer Paulo, prezados irmãos, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai elogiar a obediência dos crentes de Roma, dizendo, ele vai elogiar os cristãos lá de Roma, dizendo o seguinte: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos, comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O obedecer, prezados irmãos, é melhor do que o sacrificar, não é? E é muito importante, na verdade, quando a igreja obedece a palavra de Deus, não é? Quando a igreja obedece o seu pastor, a sua liderança, aleluia, com certeza são abençoados, na verdade, com certeza são agraciados para a glória de Deus, com certeza prosperará. Crede nos seus profetas e prosperareis, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele, na verdade, ficou meio receoso, né, de estar dando ali aquele mergulho, na verdade, ficou meio receoso de estar mergulhando, aleluia, mas teve que dar, né? Querendo ou não, ele deu o mergulho, teve que dar o mergulho da obediência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É importante, prezados irmãos, obedecer, não é? Porque a obediência a Deus é o caminho da liberdade, não é? Quando nós somos, prezados irmãos, obedientes a Deus, nós estamos no caminho da liberdade, e a palavra vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Imagine, prezados irmãos, uma pessoa que não respeita, que não obedece, um subordinado que não respeita, que não obedece. Aí eu digo para vocês, é um homem inútil, o que não sabe comandar nem obedecer, não é? Porque há uma necessidade de obedecer, e ele era um comandante, um general de guerra, não é verdade? Que tinha, prezados irmãos, tantos e tantos soldados ali, que eram, né, liderados por ele, não é? Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele teve que dar um mergulho da obediência, e nós também precisamos estar obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo aos nossos líderes, amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos chegando lá, hein? Graças a Deus. Vamos lá para o quinto, amém? Erga suas mãos e declara comigo: o mergulho da restauração.
aleluia, versículo 14, vai dizer a palavra do Senhor: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado, aleluia. Então nós observamos aí, prezados, o mergulho da restauração, né? Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, não é verdade? O orgulho foi quebrado. Depois que ele se humilhou, o orgulho foi quebrado, não é verdade? Ele creu e obedeceu a palavra do homem de Deus. Ele partiu para então dar o mergulho da restauração, aleluia. Graças a Deus. E aí o Salmo 126, o versículo 1 vai dizer, o salmista, prezados irmãos, ele diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham, aleluia, graças a Deus. Ele veio, não é verdade, ali com aquela enfermidade, todo leproso, né? Mas estava voltando com a vitória, amém, igreja? Aleluia. No Salmo 126, no versículo 4, a Bíblia diz, o salmista diz, né? Ele continua a oração: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, aleluia. Pois o Senhor, Ele deseja, prezados irmãos, operar. O Senhor, Ele deseja nos restaurar, não é verdade? Ele quer realmente nos renovar. O que nós temos que fazer é estar pedindo. A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis, não é verdade? Aleluia. Então nós precisamos clamar, nós precisamos, na verdade, estar dando este mergulho da restauração, confiando em Deus, confiando em suas promessas, aleluia, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós sabemos, prezados irmãos, que restauração, né, significa o quê? Conserto de coisas quebradas, né? Como Naamã estava ali, não é verdade? Embora tinha ali toda a pompa, não é verdade? Com certeza tinha tudo ali aos seus pés, né? Mas no mesmo tempo estava todo quebrado, precisava de uma restauração, né? Precisava, prezados irmãos, de um conserto, né? E restauração significa conserto de coisas quebradas, restabelecimento de forças depois de uma doença ou mesmo depois de uma fadiga, não é verdade? Foi exatamente o que ele estava precisando, de uma restauração. E é o que nós precisamos a cada dia, não é verdade? Até porque nós moramos em uma casa muito frágil, não é verdade? Um corpo muito frágil, e nós precisamos estar restaurados por Deus, restaurados pela palavra de Deus, porque moramos em um lar, não é verdade? Aleluia, que é, prezados irmãos, pó, né? Vai voltar ao pó. Então nós precisamos da restauração, não só física, mas principalmente da restauração espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nesta noite ele possa estar aqui em nome do Senhor Jesus, estabelecendo forças, não é verdade? Nos dando força, nos dando graça, não é verdade? Nos restaurando no nome do Senhor Jesus, repreendendo todo o cansaço, toda a fadiga, aleluia, do dia a dia, não é verdade? Nós precisamos realmente também, prezados, de sermos restaurados pelo nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, irmãos, dar o 6º mergulho. Diga assim comigo: o mergulho da gratidão. Aleluia, graças a Deus. Versículo 15 e o versículo 16, a Bíblia vai dizer: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, aleluia, não há Deus senão em Israel.
agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele a recusou. Aleluia! Então, nós observamos aqui, igreja, né, o mergulho da gratidão, né? O homem de Deus voltou, na verdade, com toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e ele reconheceu que há Deus em Israel, só o Senhor é Deus, amém, igreja? Aleluia, pois nós observamos que ele, Naamã, tinha um ponto positivo, sim ou não, né? Ele tinha um ponto, prezados irmãos, positivo, não é verdade? Tinha um ponto positivo na sua vida, né? Pois ele era, prezados irmãos, esse ponto positivo que era a gratidão, né? Ele foi grato, ele tinha um ponto positivo na sua vida que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tenha aceitado o seu presente, Naamã se mostrou grato, não é verdade? Se mostrou grato, aleluia, se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos agradecido a Deus, nós temos sido gratos com as bênçãos que Deus tem nos dado, né? Durante essa campanha que nós temos realizado aqui na igreja, durante os cultos, na verdade, dominical, né? Diante de tudo que tem acontecido aqui, nós temos agradecido a Deus. Diante de tudo que tem acontecido nas nossas vidas, será que nós temos, prezados irmãos, sido gratos ao nosso Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido, irmãos, aleluia. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos curado por ele e censurou, prezados irmãos, a ingratidão dos demais, né? Ele censurou a ingratidão dos demais leprosos, né? Que foram curados e não voltaram, né? E não voltaram, é o que está escrito lá em Lucas 17, 12 ao 19, né? Eles não voltaram para exaltar, para agradecer ao Senhor, somente um voltou para dar graças a Deus, não é verdade? A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer, Paulo, prezados irmãos, nos aconselha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, amém, igreja? Aleluia, devemos ser sempre gratos ao Senhor. Cadê os que são gratos ao Senhor? Erga suas mãos e glorifiquem o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, pois, prezados igreja, um coração grato é realmente um grande coração, não é verdade? Aleluia, que sabe agradecer, que reconhece, não é verdade, a graça de Deus, que reconhece o poder de Deus, não é? Porque precisamos, prezados irmãos, ser gratos ao Senhor, porque, prezados, o dinheiro ele compra pão, mas ele não compra gratidão, não é verdade? Nós precisamos agradecer ao Senhor, não é? Precisamos ser gratos ao nosso Pai, ao nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois dar graças, prezados, é um curso no qual nós nunca vamos nos graduarmos, na verdade, nunca nós nos vamos estar graduados, porque precisamos, na verdade, constantemente, em todo o tempo, nós precisamos estar dando, prezados irmãos, gratidão ao nosso Pai, ao nosso Deus, porque o coração, prezado, agradecido, é melhor do que o antídoto para a depressão e o desânimo, não é verdade? Às vezes as pessoas estão depressivas, desanimadas, né? Porque muitas das vezes não se dobram aos pés da cruz, não se dobram aos pés do Senhor Jesus, não se humilham aos pés do Senhor, não agradecem, não são gratos, não é verdade? Aleluia! E muitas das vezes as pessoas realmente, prezados irmãos, são dessa forma, né? Porque não agradecem ao Senhor, né? Nós sabemos que um coração agradecido, com certeza, é o melhor antídoto para a depressão e o desânimo, amém, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor
Senhor Jesus. Graças a Deus, não é que ele deu, prezados irmãos, um mergulho ali da gratidão, teve esse ponto positivo, não é verdade? Reconheceu, né, que somente há o Deus vivo e o Deus verdadeiro em Israel, e este é o Deus que nós servimos, amém, igreja? Esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós invocamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vamos lá, prezada igreja, para o 7º mergulho. Diga assim comigo: o mergulho da adoração. Cadê os adoradores? Tem adoradores, adoradoras aqui. Glorifica o nome de Jesus, aleluia. O mergulho da adoração, aleluia. O versículo de número 17, a palavra vai dizer para nós: e disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aí, prezado, o mergulho da adoração, pois Naamã, ele adorava a outros deuses, na verdade, ele adorava a outros deuses, porém, quando recebeu o milagre do Deus de Israel, aleluia, se propôs a adorar somente ao verdadeiro Deus. Aleluia, Deus seja louvado, graças a Deus. Então, prezados, Naamã resolveu dar o mergulho da adoração, aleluia, o mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus, aleluia. No Salmo 29, no versículo 2, nós lemos o seguinte: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, aleluia, adorai o Senhor na beleza da santidade. Graças a Deus. Em João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois o mergulho, prezados irmãos, da adoração, e nós precisamos, prezada igreja, estarmos empreendendo, não é verdade? Empregando, empregue tempo para adorar, amém, igreja? Empregue tempo para orar, empregue tempo para Deus, aleluia. Precisamos louvar, exaltar, glorificar o nome do nosso Pai, o nome do nosso Deus, aleluia. Pois somente quando os homens começam a adorar é que começam a crescer, aleluia. Somente quando nós começamos, prezados irmãos, a adorar o único e verdadeiro Deus, é que nós vamos crescendo aos pés da cruz, amém? E quanto mais nós vamos crescendo aos pés da cruz, na presença do Senhor, mais nós vamos descendo, se humilhando, né? Mais nós vamos descendo, aleluia, reconhecendo o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Graças a Deus, que maravilha, igreja, que maravilha, aleluia. Ainda hoje nós podemos mergulhar no rio de Deus, desfrutarmos de sua graça e de seu poder e sermos curados e purificados de toda a impureza, aleluia. Basta nós irmos lá para Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao versículo de número 12, que nós não vamos ler agora aqui, não é verdade? Mas lá, prezados irmãos, vai falar quando a gente começa entrando ali naquele rio, não é verdade? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que nós realmente, prezados irmãos, possamos mergulhar no rio de Deus, aleluia, né? Aleluia, desfrutarmos realmente da graça do nosso Deus, do poder do nosso Deus,
e sermos verdadeiramente curados, sarados, purificados cada dia mais e mais de toda a impureza. Porém, precisamos mergulhar nos rios de Deus. Aleluia. A igreja se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Nós gostaríamos de estar orando neste momento e gostaríamos de estar convidando você que deseja aqui mergulhar no rio de Deus, porque eu creio, na verdade, pela fé que nós estamos aqui, o rio de Deus está aqui, amém? A presença de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, ainda hoje, nós podemos sim, prezados irmãos, mergulharmos neste rio, no rio de Deus, aleluia! E nós gostaríamos de estar orando pela sua vida agora. Eu não sei quais as suas necessidades, mas Deus, Ele sabe, até porque nós sabemos muito bem que Ele é onipotente, onisciente, na verdade, onipresente. Deus, Ele sabe de todas as coisas, os seus olhos são como chama de fogo, na verdade, tudo vê. Ele está vendo a tua necessidade, Ele está vendo o que você precisa, Ele está vendo o que você necessita, aleluia. Então, que você possa neste momento colocar aos pés da cruz, colocar aos pés do Senhor as suas necessidades. Talvez você deseja oração por alguém da tua família, na verdade, por alguém que talvez, prezado, esteja em casa, ou até mesmo em um hospital, na verdade, ou em qualquer lugar, não é? Seja o filho, seja a filha, o sobrinho ou a sobrinha, neto ou neta, mas nós devemos estar orando por eles, pela nossa família, pedir a Deus, na verdade, que venha alcançá-los, né? Que venha alcançar os não alcançados, e nós cremos, na verdade, nas promessas do nosso Deus, porque Deus, Ele não falha em todas as suas promessas. O que nós temos que fazer tão somente é estarmos confiando, na verdade, no Senhor, aleluia, e mergulhar no rio de Deus para desfrutarmos da graça e do seu poder e sermos cada dia curados, santificados, purificados, aleluia, de toda impureza. E nós gostaríamos de convidar você para vir aqui à frente receber a oração da fé, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em mais um mergulho, na verdade, nós vamos estar exaltando, glorificando, bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Vamos, na verdade, pela fé estar, prezado, a igreja mergulhada